passa a ser cenário, Padre Robert Landgraf, ele que está responsável pela Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Araras. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela presença. Obrigado, Pietro. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham também. Esse é um momento de reflexão ainda mais, Padre, porque esse confinamento está fazendo com que o ser humano se encontre espiritualmente? Sem dúvida nenhuma. É um momento de grande reflexão, porque a dimensão espiritual ela é essencial na fé. O ser humano, de maneira antropológica, ele é um ser aberto ao transcendente. Né? Mesmo que você é um ateu, você tem que ter você defende algo, né? Isso está intrínseco à sua essência. E a fé é algo nosso, ela é do ser humano, essa abertura ao transcendente, a Deus, nós chamamos de Deus, outros vão chamar de Alá, enfim. Cada denominação ela dá um nome no que ela acredita, né? Mas é um momento de reflexão, é um momento de nós nos apegarmos a algo que é maior do que nós, até porque nós temos que tirar algumas lições, né, disso tudo. A primeira lição é nós olharmos para nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje iniciamos na Igreja Católica o chamado Tríduo Pascal, quando nós celebramos a Páscoa do Senhor. Então nós vamos meditar a partir de hoje, né, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, que é o serviço, a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor. E amanhã, sexta-feira, nós meditamos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que Deus enviou. Se nós pegarmos o Evangelho hoje de João 13, depois João 18, que eu sugiro que todos nós leiamos nesses 2 dias, nós vamos perceber o quanto o amor de Deus é capaz de fazer por nós, né? Um amor que se faz presente. E aí então nós vamos entender o que nessa dinâmica? Que olhando para Jesus, nós vamos perceber que apesar de todas as dificuldades que nós passamos, Deus se faz presente. Entretanto, Ele precisa da nossa ajuda. Então, qual é a reflexão que nós temos que fazer a partir do Evangelho da vida de Jesus? É perceber que não cabe nesse momento egoísmo, particularismos, né? Como nós estamos vendo em algumas lideranças. Quando o senhor fala desse momento particular do egoísmo, é mais do que esse momento, né, Padre? A pergunta é uma lição para levar para a vida, ou seja, não é um momento de querer buscar, encontrar o Deus a qual o senhor está falando, a qual nós defendemos, mas de uma forma que não é para hoje. É para que essa lição sirva para que o ser humano introduza na vida dele. Seria mais ou menos essa reflexão? Com certeza. Se nós pegarmos alguns teólogos, eu tenho lido, filósofos, né, que têm dito, olha, nós temos que sair dessa pandemia com um existencial diferenciado. A nossa maneira de existir no mundo tem que ser diferenciada. É algo que o Papa Francisco tem refletido muito, porque o egoísmo é você pensar só em você mesmo. E no momento quando nós estamos, que nós estamos vivendo, o que significa? É tempo de nós pensarmos no todo. No todo, não tem como eu pensar só em mim agora. Não tem como eu pensar só em minha família. Eu tenho que pensar no todo. Olha, você acabou de dizer o número de mortos. Para Jesus Cristo, que diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, não importa se é uma criança de 3 dias que morreu ou se é um idoso de 104 anos. Diante de Deus é vida. E não se brinca quando se fala de vida. Diante de Deus, todos somos importantes. A vida é importante para Deus, do momento da concepção ao último suspiro de morte natural. E o que a igreja defende é que a política seja aquela que tem que promover a vida. A economia, não, o ser humano não está para a economia. É a economia que está para a vida e para o ser humano. Quando falamos no ser humano em si, não sei se como palavra ou como frase, haveria o tempo que muitos procurariam o templo e não iriam encontrar. Esse momento, tudo bem, rede social está resolvendo parcialmente tudo isso aí. Talvez seria esse momento de uma reflexão, peraí, talvez eu teria a oportunidade de voltar, bater a porta, estará aberta. Mais que isso, refletir na palavra realmente, que ainda se pode achar? Veja, em primeiro lugar nós temos que lembrar que nós somos templos do Espírito Santo. O primeiro templo sou eu.
Você é um templo de Deus, você é um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, né? Então nós temos que mergulhar dentro desse templo chamado eu primeiro, né? E encontrar Deus dentro de mim. Depois, algo que acho que a religiosidade oriental nos ensina muito, que é eu encarar você como templo e encontrar Deus em você. Aceitar que Deus está dentro de você. Veja, claro, nesse momento, essa semana, que nós chamamos de Semana Maior para a Igreja Católica, é a semana em que nós somos mais motivados a viver a comunidade dentro das igrejas. Nós agora, devido a esse coronavírus, nós temos que estar, por amor, distantes uns dos outros, né? Mas não separados na oração, no coração estamos todos juntos. A própria igreja, nós teremos daqui a pouco o pastor também, nós estamos tendo que nos reinventar, né? Seja o culto, seja a missa, nós estamos transmitindo para que o povo tenha esse acalento espiritual também. Com esse distanciamento, padre, como que fica a cabeça do ser humano? A igreja se reinventou. Hoje estão transmitindo todas as missas, toda a programação. E como vai ser, em especial, esta semana? Bem, sem dúvida nenhuma, a igreja ela acompanha aquilo que os nossos líderes dizem, né? É necessário isolamento, não, é impossível nós fazermos uma missa que tem 300, 400 pessoas, sim, não dá. Mas, então nessa reinvenção toda, estamos usando as tecnologias para... Reinvenção tecnológica, né? No sim, sentido, deixa eu... É um reinventar para estar próximo, né? Nós temos os canais católicos que transmitem os programas católicos e juntamente com isso as missas, mas também nós nas paróquias estamos transmitindo as nossas missas pelos nossos Facebooks, né? Então, o Tríduo Pascal será todo ele transmitido, também lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas em todas as paróquias da nossa cidade, da Diocese de Limeira. Então, hoje será transmitido a partir das 19h30, depois é só ir acompanhando, tudo pelo Facebook da paróquia. Agora, o que é importante, né? O que é importante nisso tudo? As lições que nós vamos tirar. O importante é nós refletirmos e percebermos que depois disso tudo, nós não poderemos continuar da mesma maneira. Sempre defendemos como mensagem, e dentro desse sistema, da forma de fazer, a Igreja Católica sempre defendeu anos a anos, isso vem de longo tempo, mas como será o domingo? Como vai ser a Páscoa nesse momento, psicologicamente, para a população? Como o senhor consegue destrinchar essa situação? Olha, eu dizia antes de começar o programa, que no início, quando começou o cristianismo, as igrejas eram em casa. Eram poucas, porque a igreja, o cristianismo não era aceito pelo império, né? Foi ser aceito depois pelo imperador Constantino, no século I, ano 326 mais ou menos. Então antes, todas essas celebrações já eram muito íntimas, eram em família. Então a Páscoa hoje, nós somos chamados a viver essa Páscoa de maneira íntima com as nossas famílias, a oração em família, que aliás nunca deveria ter sido perdido, né? Nunca. A oração em família é muito importante, a oração conjugal, a oração dos pais com os filhos, isso sempre foi muito importante. Agora, o que significa Páscoa? Aí é que está, eu acho que a chave de interpretação para este momento que nós estamos vivendo. Páscoa significa passagem. Se nós pegarmos o livro do Êxodo, lá capítulo 12, nós vamos ver a libertação do povo da escravidão, vai até a terra prometida, né? A libertação. E a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo é a libertação que Deus oferece através do seu Filho à humanidade, da morte eterna para a vida eterna. Então, Páscoa significa passagem. Mais do que nunca, nós estamos tendo que fazer uma grande passagem agora. A passagem de paradigmas. É um grande paradigma existencial esse coronavírus. Nada vai poder continuar do jeito que seja. Olha a nossa vida. Quando que nós pensávamos que tantas pessoas poderiam trabalhar em casa? Olha a realidade, né, da questão do meio ambiente. Nós estamos vendo o meio ambiente, a nossa casa comum, e essa que é a grande criação de Deus para nós e que nós estamos destruindo com essa maneira de nós existirmos. E agora, de repente, você olha lá os meteorologistas, enfim, os cientistas, olhando para a Terra de lá de cima e dizendo, a poluição diminuiu.
Né? Animais estão voltando ao seu habitat. Animais estão voltando. Então, o que isso significa? Que nós vamos ter que aprender muita coisa, fazer essa Páscoa de aprendizagem. Então, ou seja, é uma passagem que nós estamos. Nós estamos num momento de passagem, para que nós não cometamos os mesmos erros que nós vínhamos cometendo. Primeira coisa, defender a vida. A vida que nós estávamos levando não era uma vida de defesa da própria vida. Quando eu falo em questão de meio ambiente, toda a poluição e tudo que nós estávamos vendo era um risco eminente, né? O Papa Francisco escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, eu sugiro que todos leiam. Louvado seja Deus pela criação. Nós enxergarmos a humanidade, o mundo, como uma grande obra de Deus. E por isso nós precisamos cuidar. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos perceber Deus criando e falando que tudo era muito bom. Se tudo era muito bom, significa que se veio a maldade, vem porque nós causamos a maldade. Então, nós precisamos fazer tudo ficar muito bom novamente. Esse é o momento crucial para nós. Com esta conexão, padre, hoje Facebook, YouTube, até na sequência eu vou pedir para o senhor passar o novo endereço, ou endereço para que o pessoal conecte. Manteve-se o mesmo público, vamos dizer assim, como o senhor disse, 300, 400 pessoas que estariam na missa acompanhando. O senhor consegue ver essas mesmas pessoas acompanhando ou tem muitos que dispersou no meio do caminho e vou ver depois, vou rever depois, com essa facilidade da internet? Como que o senhor analisa isso aí? Olha, claro que nós somos da América Latina e nós temos uma característica de proximidade, né? Nós gostamos de nos abraçar, de nos tocar, de nos beijar, isso é muito comum. E a comunidade, ela expressa isso, esse contato, né? Claro que os meios de comunicação hoje, eles diminuem distâncias, mas nós ainda somos apegados ao toque físico, isso é muito importante, né? E realmente, há uma diminuição, mas se nós colocarmos em plano de visualização, então, por exemplo, transmitimos uma missa, foi visualização, foram mais de 2.300 pessoas. Olha só. Então, assim, a visualização aumenta. Agora, o que o pessoal tem dito, né, que eu ligo perguntando como estão as famílias, é isso, a saudade de estar dessa proximidade. Ai, padre, não é a mesma coisa, né? A gente espiritualmente, claro, é alimentado, mas as pessoas fazem. É aquela comunhão de estar junto, né? Porque seja o culto, seja a missa, existe a comunhão dos filhos, a comunhão dos irmãos. E isso para nós brasileiros, aqui da América Latina, isso é muito forte. Isso está no nosso sangue, no nosso DNA. Então, mesmo com toda a transmissão que nós fazemos, ainda assim o povo tem saudade do templo, né? Tem saudade da igreja, tem saudade de estar ali com os seus irmãos fiéis. Quando falamos nesse aumento, hoje também se ganha muito com isso, né? O senhor disse 300, 400. Hoje tem aí número de visualizações, 2.000. E com o tempo ele vai ganhando mais corpo, né? Vai ganhando mais números, mais visualizações. Isso é uma resposta? Ou seja, o evangelho ele pode ser, a palavra pode ser alcançada, atingida em lugares que talvez não estariam chegando, né, padre? Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma que hoje, com a internet, com as redes sociais, nós atingimos lugares que talvez não teríamos condições de chegar, né? Você pega os rincões da Amazônia, por exemplo, né? São lugares que, às vezes, um padre, um pastor para chegar leva 3, 4 meses, e às vezes, seja a comunidade evangélica, seja a comunidade católica, a comunidade cristã, ela tem ali a presença do líder, às vezes uma vez por ano, sendo que com a rede social e as TVs católicas, você está ali todos os dias, né? De alguma maneira. Só um dado para você ter noção. A TV Aparecida, ela ficou em terceiro lugar de audiência, perdendo apenas para, acho que eu posso dizer aqui, para as grandes redes, né, de televisão. Mas é um número expressivo. Quando o senhor fala nessa terceira posição, eu estou indo para a reta final do nosso bate-papo aqui, de pronto agradecendo a presença do senhor, hoje o ser humano está entendendo esse momento de reflexão e acendendo a luz. Eu preciso buscar no ser superior, independente de religião, que eu tenho que estar apegado e estão buscando desta forma? Porque, querendo ou não, sim no nosso país
onde vem de um mundo globalizado, falando de televisão, um mundo onde se determina a roupa que utiliza ou se utiliza nas ditas televisões. Até então, no Brasil, está mudando isso hoje. Se falar que uma TV que defende uma bandeira, que defende uma ideologia, fica em terceiro lugar, realmente é um novo marco, né, padre? Com certeza. É algo, como eu estava dizendo, é paradigmático, né? Paradoxal, né? O ser humano hoje, ele percebeu, nós estamos percebendo a nossa vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade. Por quê? Nunca se imaginou, nós temos um inimigo invisível, né? Nós estamos, algumas pessoas usam o termo estamos em guerra, algo que eu não vivenciei, mas Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo essa realidade que nós nunca imaginávamos que nós íamos viver. A título de... a parte do confessionário ainda é praticado? Sim, sim. Nesse período que muitas pessoas têm buscado a religião, como tem sido este ato e se aumentou a procura de querer estar com psicológico tranquilo diante de Deus, na sintonia com a Igreja Católica? Como é que está essa procura? Sim, veja, é importante lembrar que a igreja não fecha as suas portas, né? E que as igrejas estão abertas para que as pessoas possam entrar e rezar. O que nós sabemos é que o que não pode é aglomeração, né? Mas há um aumento de procura, sim. As pessoas estão buscando, seja uma orientação espiritual, seja o sacramento da confissão, mas o que eu percebo é realmente a orientação espiritual. As pessoas, elas estão se sentindo quase que assim, algumas achando que realmente vão morrer. Vão morrer. Né? E a gente sabe que não é dessa maneira, né? No fritar dos ovos, podemos dizer que a contabilidade espiritual, teológica, está sendo benéfica nesse momento? Sim, é porque neste momento nós nos colocamos diante da nossa finitude. E quando nós entendemos que eu sou um ser finito e que eu tenho uma coisa que eu nem enxergo e que é capaz de acabar com a minha vida aqui, isso nos assusta. Então, diante da finitude, nós precisamos lembrar, a gente tem que saber lidar com isso e nunca entrar no desespero, né? Porque qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é a feliz ressurreição garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós cristãos. Agora, a finitude, ela me dá assim, poxa, o que sou eu diante do mundo? O que sou eu? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Essas são perguntas que acompanham o ser humano desde o momento que ele nasce, né? O que nós estamos fazendo aqui? Eu acho que agora algumas fichas estão caindo. Este é o momento. Este é o momento. Mas que bom, eu acho que que bom. Tudo tem que ter um que bom. Que bom que nós estamos fazendo essa reflexão. Porque nós temos que mudar a nossa maneira existencial. Padre, começa hoje a programação, é isso? Queria que o senhor falasse mais uma vez, convidando o pessoal. Então começa hoje na quinta-feira, amanhã o feriado, no sábado e no domingo. Eu queria que o senhor falasse a programação e o horário e o endereço que o pessoal encontra toda essa programação. Certo. Bem, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, é só procurar lá, Paróquia Nossa Senhora de Fátima Araras, você vai encontrar o Facebook, por lá você vai encontrar toda a programação e também os horários, né, de transmissão. Hoje a missa é às 19h30, amanhã nós temos a chamada ação litúrgica, quando nós fazemos lembramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir das 3 horas. No sábado, que é o sábado santo, que é chamada Vigília Pascal, começa às 19h30 também. E no domingo de Páscoa, a missa será transmitida às 9 horas da manhã. É muito importante que você procure, né? Nós, cristãos católicos, nós temos os nossos símbolos, né? Então, eu digo, hoje é a chamada missa do lava-pés, né? Quando o Senhor lava os pés dos discípulos no sentido de humildade, de serviço, que é isso que nós temos que fazer mais do que nunca. Então, procure uma jarra aí, né, com água, para você ter essa memória daquilo que você viria lá na sua comunidade. Amanhã, sexta-feira, dia que nós lembramos, olhamos para aquele que foi erguido no madeiro, né? Que não está lá, venceu a morte. Mas é bom nós olharmos para o crucifixo. Eu falo, quando nós olhamos para um crucifixo, nós lembramos do que Deus é capaz de fazer por amor a nós. Então, na sexta-feira, procure, tenha um momento na sua casa de estar diante do crucifixo, leia, né, lá o Evangelho de João, capítulo 18. Preste atenção, veja no que Deus é capaz de fazer por você, por mim, por você, pela humanidade. Depois, no sábado, é a grande festa. Qual que é a nossa festa, a nossa alegria?
É a certeza da ressurreição, de que nós não estamos aqui partindo para o nada, nós estamos indo de volta para a casa do coração amoroso de Deus. Jesus revela isso para nós. Então que nós, no sábado santo, tenhamos lá uma vela acesa, lembrando a força da vida, né? O fogo simboliza a força. Então, Jesus nos traz essa força da vida. E mais do que nunca, é valorizar essa vida que é presente de Deus. Que não tem fim, não tem fim. O amor vence a morte, né? O amor vence. Então, mais do que nunca, somos chamados a nos amarmos, amar o próximo, mesmo que distante. Ligue para as pessoas que você ama. Né? Ninguém pega coronavírus por telefone. Ligue, diga que ama, ainda há tempo, sempre, temos que fazer isso sempre, que coisa boa. Por isso existem os meios de tecnologia, os WhatsApp da vida, muito importante, celular. Isso nos aproxima um pouco mais, né? Demonstre esse amor. Depois, no domingo de Páscoa, né, eu gosto muito da passagem dos discípulos de Emaús, está lá no Evangelho de Lucas, que Jesus vai caminhando com os discípulos de Emaús, e eles vão tristes, abatidos, porque o Messias morreu, e Jesus vai revelando as Escrituras para eles. Olha, mais do que nunca, Jesus está conosco. Temos que ler os sinais dos tempos para perceber essa presença de Deus na nossa vida. Então, não é momento de desespero, é momento de nós concentrarmos na nossa confiança. Confiar é entregar na mão de Deus, né? E fazer tudo o que temos que fazer. Milagre vai acontecer. Deus faz a sua parte, mas eu tenho que fazer a minha, né? Providência divina é acreditar que tudo depende de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse só de mim. Isso é providência, porque senão é magia. Magia não existe. Deus não tira coelhinho da cartola. Isso não existe, isso é ilusão, né? A providência divina é acreditar que Deus pode tudo, mas trabalhar como se tudo dependesse só de mim. E aí as duas coisas juntas fazem o milagre acontecer. Tá aí. Padre, obrigado pela presença no nosso programa. Daqui a pouquinho eu tenho uma mensagem do Padre Carlos, ele que é a matriz. A matriz aqui, Basílica. A Basílica aqui da nossa região. Ele traz uma mensagem para finalizar o programa de hoje. Padre, finaliza a sua participação com uma mensagem, por gentileza. Eu quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estar aqui e dizer a você, meu irmão, minha irmã que está em casa, que nos acompanha, que tenha uma santa e feliz Páscoa, né? Que essa Páscoa, em que nós somos obrigados a ficar um tanto quanto distantes, mas unidos no coração e na oração, seja realmente um momento de reflexão, de nós nos colocarmos diante do nosso Criador e pedir que Ele nos livre, né? Livre a humanidade. A humanidade está no Calvário agora, né? É uma cruz. Esse vírus se tornou uma grande cruz para a humanidade. Então a humanidade está no Calvário. Mas é no Calvário também que nós temos a certeza da vitória, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E com certeza nós vamos vencer isso também. Vamos vencer. Mas o importante, repito, é fazer a nossa parte. E nesse momento a nossa parte é nós ficarmos em casa.